e pedir à espiritualidade que possa, nesse momento, nos auxiliar, que a espiritualidade que nos ajuda à compreensão, que ajuda com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que eles possam, nesse momento, estar presentes, mas que, acima de tudo, nós também nos coloquemos receptivos para poder receber essa bênção. E, através desse nosso esforço, que cada vez mais nós nos aproximemos do entendimento e nos aproximemos mais de nosso Pai. Que assim seja. Então, acho que já está aparecendo aí, né? Eu compartilhei o capítulo de hoje, o capítulo 8, que se chama O Desastre de Acelino. Então, vocês lembram do capítulo anterior? Oi, Karen, você entrou no meio da oração, né? Não falei oi para você. Boa noite, tudo bem? A gente não estava conseguindo conectar, não sei porquê. Entendi. Boa noite. Karen, Bruna. Boa noite. Então, só lembrando rapidamente, o último capítulo foi o desastre não, a queda de Otávio, o nome do capítulo, e mostrou o primeiro exemplo de um médium que se preparou, veio e falhou completamente, estava lá extremamente arrependido por ter falhado. E aí vocês se lembram que ele falhou principalmente, quando a madrasta tomou o lugar da mãe dele, que isso já era previsto, mas ele, por orgulho, se colocava numa posição de falsa superioridade, porque ele não tinha, né, superioridade, e quem tem superioridade não se coloca acima das pessoas. E aí, apesar da mãe sempre tentar, do plano espiritual, ajudar ele vivia revoltado entre queixas e lamentações, e aí começou aquele processo enorme, né, de não aceitar, e aí ele começou, ele não tinha planejamento de casamento, aí acabou casando, e não aceitou os irmãos órfãos que ficaram depois que o pai morreu também. E aí foi uma sequência de erros, né, que levaram à tragédia da reencarnação dele. E hoje o capítulo é o desastre de Acelino. Então, é o segundo caso, como eu falei, o livro Os Mensageiros é uma série de casos que nós vamos conhecer no início do livro. Depois muda um pouco o foco aí do livro. Mas esses primeiros capítulos são isso. Então vamos ouvir agora nesse capítulo o que aconteceu com esse Acelino, para entender aí qual foi a falha dele. E aí então, depois da história do Otávio, o André Luiz ia dirigir-me a Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: "Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças." Quer dizer, o Acelino, pelo que ele está falando aqui, a condição dele, a falha dele foi ainda pior do que o Otávio. O Otávio tem a mãe ainda que está tentando, é uma pessoa, uma alma querida que tenta também ajudar. E agora, só que no caso do Acelino, ele falou: eu vivo em piores condições que a sua. Só que ainda assim, eu não estou desesperançado, eu não estou desanimado, como o Otávio ali parecia estar, né, com todas essas queixas, essas lamentações, querendo logo uma nova encarnação. Oi, Fabiana. Oiê. E aí ele segue, então, essa pessoa que é o Acelino falando, né, fala: sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual, quer dizer, em uma queda, né, uma perda espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Quer dizer, eles todos ali estão na condição de médiuns que falharam nas reencarnações últimas, né? Mas todos ali esperando uma nova oportunidade, se preparando novamente e buscando uma outra opção de retorno, um novo planejamento. Imagina que não é fácil, tudo diferente agora, mas tudo com os mesmos padrões de provas e de expiações para que as pessoas envolvidas ali possam aprender, quitar débitos e acelerar o progresso espiritual. E aí o André Luiz ouvindo aquilo, né, que essa pessoa, o André Luiz estava indo falar com o Otávio e isso aconteceu, e aí o André Luiz: voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Quer dizer, ele olhou para ver quem estava falando e não conhecia ele. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Então a mãe do Otávio é quem acabou falando. Estávamos diante de Acelino,
que partilhara a mesma experiência. Fitando o triste, Otávio sorriu e advertiu: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Então, olha isso, né? Esse parágrafo, que essa fala do Otávio faz a gente pensar muito, porque muitas vezes a gente acha que o que condena a gente, depois que a gente desencarnar, né, for para o lado de lá, são os crimes que se pratica aqui na Terra. Então, se eu matar alguém, se eu roubar alguém, se eu fizer alguma coisa que nas leis dos humanos eu fosse condenável, mas a gente imagina que mesmo que eu esconda dos homens, de Deus eu não escondo. Então, lá em cima eu vou pagar por isso, por um crime praticado aqui no mundo. Mas o que o Otávio está falando é justamente que, aos olhos do mundo, ele não era nenhum criminoso. Mas perante Deus e perante o nosso lar, que foi toda a colônia que investiu nele, que confiou nele, que deu os recursos que ele precisava. Então, o desânimo dele era esse, de ele ter sido extremamente bem cuidado, confiaram nele e ele faliu. Então, por isso que ele se sente nessa condição. Não sou um criminoso do mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Quer dizer, o Acelino, ainda assim, apesar de ser uma pessoa que nós vamos conhecer hoje a história dele, ele era uma pessoa extremamente determinada. Eu errei sim, mas eu não vou desanimar. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu a perdi jogando, desastradamente. Quer dizer, a comparação que o Acelino fez é que o Otávio acabou não entrando praticamente no trabalho mediúnico e falhou. Ele, na verdade, nem entrou nesse jogo. E o Acelino já está falando o seguinte: eu não. Eu entrei, joguei e perdi desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Então, olha isso. O Acelino, depois dessa vida dele de falhas, ele passou 11 anos no umbral. O André Luiz passou 8. O Acelino passou 11. Sua situação não reclamou esse drástico. Então, o Acelino falando para o Otávio: você não teve que passar tudo isso no umbral. Você não se endividou tanto. Você não teve tantos resíduos mentais que precisasse desse tempo todo no umbral. Mesmo assim, confio na providência. Então, olha a diferença da postura do Acelino, uma pessoa que se afundou mais, mas que por determinação e confiança na providência divina, ele está se reerguendo. Nesse instante, interveio o Vicente acrescentando, quer dizer, os dois ali conversando, um falando, o outro rebatendo, encorajando, apesar de estar numa situação pior. E aí entra o Vicente, né, o amigo do André Luiz, que é o outro médico, falando assim: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. Quer dizer, não são só vocês que erraram, né? Todos nós aqui temos. E nem todos ganham nessas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, né, para o André Luiz, o Vicente aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta, né? Então a história do André Luiz a gente conhece e do Vicente também a gente já conhece. E agora o que o Vicente está fazendo é encorajar os dois. Nós também, nas nossas condições, não de médiums, mas de médicos, também falhamos e estamos aqui para aprender, estamos aqui para tentar refazer tudo isso. Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Quer dizer, o André Luiz também participou, contou que ele também tinha falhado, mas, como a gente já viu, o André Luiz agora não está naquela postura mais de curioso, mas daquela pessoa que quer aprender. Então foi o que ele falou: eu errei, mas seria muito interessante se eu pudesse conhecer a sua história, Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? O André Luiz aqui está questionando, né? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo não compreendia bem o que fossem as tarefas espirituais, mas aqui a nova visão se modifica.
há que cogitar do nosso futuro eterno. Então ele está pedindo para que ele conte a história dele, porque o André Luiz antes não tinha essa atenção às verdades, né, do mundo espiritual, às tarefas espirituais, mas agora ele estava extremamente interessado em aprender para corrigir, para ser proveitoso, né? Aí o Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente, quer dizer, não é igual a do Otávio. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. Então, Acelino se julga, né? A gente não sabe, mas no caso dele, ele estava julgando que era um caso muito mais grave do que do Otávio. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Então, na mesma condição do Otávio, o Acelino também foi instruído ali no nosso lar. Vocês lembram que o Otávio tinha se preparado 30 anos, se eu não me engano, não tenho certeza, mas no capítulo passado acho que falou que eram 30 anos. E o Acelino também tinha sido preparado ali no nosso lar e seguiu para uma nova encarnação. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Quer dizer, uma ministra da comunicação tinha a ligação direta com esse plano reencarnatório do Acelino. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Quer dizer, ele nasceu uma pessoa extremamente saudável, tanto do corpo quanto da mente, do psiquismo. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. Quer dizer, até aqui, mais ou menos parecido com o Otávio. Foi bem preparado, tinha as pessoas que amparavam ele, e com grandes bagagens e grandes promessas, ele partiu confiante. E ele renasceu numa das grandes cidades brasileiras. A gente não sabe, né, qual. São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, uma das grandes cidades aí, não era uma cidade pequena, como a gente pode imaginar. No caso dele, aqui já há uma diferença. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Então, mais uma vez mostrando que não é regra. Para alguns, é destinado uma reencarnação sem o compromisso conjugal por alguns motivos. E no caso do Acelino, a programação do casamento estava incluída. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumpria a primeira parte do programa. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica. Quer dizer, ele começou a realmente dar vazão às particularidades, né, às funções mediúnicas dele, com 20 anos de idade, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Então, ele começou, até aqui estava indo tudo como o plano reencarnatório dele previa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Se não, Tudo ok. então tá bom. Nenhuma. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. Quer dizer, estava todo mundo satisfeito, inclusive o pessoal que trabalhava com ele, ali do grupo doutrinário, que ele era médium, tinha o doutrinador, né? E tinham as pessoas envolvidas com a mesa mediúnica, estava todo mundo ali perfeito. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então estava indo tudo muito bem, ele via os espíritos, então conversava, ouvia, e ele psicografava também, e isso estava indo muito bem. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, então daqui para frente começam aí a ele colocar as interferências das imperfeições em tudo isso. Apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material.
Então, olha aqui onde que o Acelino começou a falhar, né? A gente sabe, e é uma instrução que a gente ouve, não é só no Espiritismo, né? Mas que tudo que a gente recebe de graça, a gente tem que ofertar de graça aos outros, né? Então, a faculdade mediúnica é uma dessas coisas que se diz. Não se pode cobrar por exercer uma faculdade mediúnica. Se você cobra por isso, você começa a desvirtuar a essência daquele trabalho que seria em nome de Jesus, em nome de Deus. Então ele, na verdade, achou que ele teria o direito de cobrar por isso. Então é claro que a gente conhece nas casas espíritas, isso é difícil acontecer. Mas em outros locais onde a gente vê as pessoas com dons mediúnicos também, mas talvez não tão voltados à doutrina espírita, ao estudo da doutrina espírita, acabam se perdendo um pouquinho por esse caminho. E foi o caso do Acelino. Então, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Só que no caso dele, não. Ele estava compondo uma reunião mediúnica espírita. Então, tinha um grupo doutrinário, tinham as pessoas que estavam ali, inclusive, satisfeitas com tudo aquilo que estava sendo trabalhado, né? Inclusive as psicografias. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Quer dizer, aqui já deixa claro que provavelmente ele ainda passava algumas dificuldades de ordem financeira e material. Mas é o que, no mesmo caso do Otávio, foi dito. Depois que ele fosse testemunhando a fé dele, ou o caminho sério que ele estava fazendo pela proposta que ele teve antes de reencarnar, à medida que ele fosse provando que ele estava realmente merecendo, a providência divina iria mandando recursos para que ele pudesse executar esse benefício para as pessoas. E também não aconteceu no caso do Otávio, mas foi por outros motivos. Mas aqui ele falou a Celino: eu não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Quer dizer, primeiro trabalha, primeiro executa, primeiro testemunha, depois recebe o que merece. E aqui ele não teve paciência, não teve realmente a espera disso acontecer. E é como ele fala: o Senhor enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho. E provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então ele viu que estava passando dificuldade, ele tinha muita gente procurando ele e ele resolveu o problema dele antes que Deus mandasse o que ele precisava. Não era o meu serviço igual ao dos outros? Quer dizer, olha como ele começou a pensar, né? Eu estou trabalhando, isso, meu serviço é igual ao dos outros. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Quer dizer, ele ficou pensando: o padre não recebe para fazer a missa e tudo mais? Por que eu não posso receber? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, por que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Quer dizer, se as pessoas vão no médico e pagam para o médico para resolver um problema do corpo, por que as pessoas não podem me pagar se eu estou resolvendo um problema para a alma deles? O que é mais importante. Quer dizer, o raciocínio dele fez ele mesmo acreditar que ele estava certo, que ele tinha razão para cobrar. Amigos inscientes do caráter sagrado da fé, quer dizer, ele começou a pensar assim, e outras pessoas, esses amigos inscientes, né, quer dizer, não conscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam minhas conclusões egoísticas. Quer dizer, ele começou a pensar egoístamente, ele falou assim: não, eu não vou esperar que Deus resolva isso. Eu mereço e eu vou querer agora. E aí começou a arrumar desculpa para isso e mostrando para algumas pessoas concordavam e começavam a aprovar. Não, vai, faz isso, você tem que cobrar mesmo. Pode cobrar, eu acho que não tem problema nenhum. Então isso faz a gente pensar também o quanto nós também somos responsáveis pela indução ou por não ajudar a pessoa quando ela está
determinando um erro, um equívoco na trajetória dela, que ela não possa ser alertada. Mas aquelas pessoas deram força para ele. Mas aqui, como fala? Porque eram pessoas inconscientes, né, ainda também dessas verdades. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia a colaboração minha. Quer dizer, eles sabiam que, no fundo, tudo aquilo que estava sendo levado de benefício àquelas pessoas que procuravam a ele, era dos desencarnados, eram dos espíritos que davam as comunicações, as mensagens, seja lá o que for. Eles reconheciam isso, mas achavam que a parte que cabia deles ali naquele trabalho era passível de remuneração. Então, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Então, ele chegou à conclusão que ele realmente tinha o direito de cobrar e começou a cobrar. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Quer dizer, a espiritualidade superior que acompanhava e estava desde o começo ali com ele, orientaram ele. Falaram que esse não é o melhor caminho é esse, é outro. E é como também no Otávio. Vários foram ali tentando fazer o Otávio não errar, e aí ele começou a achar que era coisa da cabeça dele, foi até procurar um médico, vocês lembram? E no caso do Acelino, ele estava tão fechado no egoísmo dele, que mesmo a espiritualidade alertando que o caminho certo era esse, para que ele tivesse paciência, que mais tarde iria acontecer realmente algumas soluções, ele não conseguiu ouvir. Em vão. Companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Quer dizer, não só no plano espiritual, mas também existiam os amigos mais esclarecidos ali do plano encarnado, que também tentaram chamar a atenção dele. Os ignorantes apoiaram, mas os esclarecidos tentaram ajudar, mas em vão. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei o meu ponto de vista. Então ele cristalizou aquela forma de pensar e não conseguia mais pensar em outra coisa, então não ouvia mais a sugestão do plano superior. Então, Bruna, o Karen e Bruna, eu acho que vocês que perguntaram da última vez, né? Mas como que nós vamos saber? Ou não lembro se foi a Thelma. Como que a gente vai saber, né? Mas no fundo, a decisão realmente fica nas nossas mãos. Porque é a nossa sensibilidade, a nossa intuição. Por isso que a responsabilidade dos nossos atos é somente nossa. Existe os dois lados, um lado tentando ajudar e um lado que acaba nos atrasando. E aí, para quem que a gente vai pender? Aí é a nossa própria consciência que vai conseguindo fazer isso, a nossa sensibilidade, ou cada vez mais o nosso esclarecimento. Por isso que a gente está aqui cada vez mais estudando, isso também é recurso, para que num momento de dificuldade a gente encontre, a gente se lembra de orientações dessas, por exemplo, que são fontes extremamente seguras para a gente. Os livros do Chico Xavier, ditados por André Luiz e por Emmanuel, para a gente é fonte segura. Então, se a gente ainda não tem muitas vezes o instinto de reagir da maneira certa, a gente tem que ter pelo menos o conhecimento alertando, olha, eu acho que não é por aí. Eu quero ir por aqui, mas eu já entendo que é diferente. E aí a gente ainda assim tem o livre-arbítrio para decidir. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Quer dizer, ele não ouviu nenhum conselho nem do plano espiritual, nem dos orientadores ali mais esclarecidos e resolveu cobrar. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. Quer dizer, ele até tentou, né, dar uma tapeada, falar assim, ah não, aos mais pobres, esses eu não vou cobrar, ou vou cobrar menos, né? E meu consultório encheu-se de gente. Então, assim ele começou. Ele tinha uma boa mediunidade, conseguia passar, já tinha uma boa número de pessoas que procuravam a ajuda dele, e aí ele começou a resolver problemas de alguns, e aí começou a cada vez mais encher. Ele chama lá de consultório, né? Meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Então, ó, nos lembrando um pouco
do que nós lemos nos inícios, nos primeiros capítulos, né, do livro Os Mensageiros, o quanto que muitas vezes vão atrás do espiritismo e acabam buscando soluções para a vida material, principalmente. E não querem ouvir da espiritualidade o que tem que fazer para trabalhar os seus sentimentos ruins, o que tem que abrir mão, não sei o quê. Vão porque querem curar dessa doença, porque querem livrar de um problema financeiro, porque quer uma conquista de um emprego. Infelizmente, isso ainda é muito presente até em casas espíritas sérias. E os espíritos também nos auxiliam com isso, mas que não é o objetivo do plano espiritual que quer nos trazer a espiritualidade, né, as verdades espirituais, não é. E aqui ele mostrando que além das pessoas quererem soluções para os problemas da vida física, ele cobrava e ele conseguia, porque eram todas pessoas materialistas mesmo. Não estavam preocupados em se melhorar, em conseguir abrir mão do que era difícil, o que Jesus pede. O que Jesus pede? Jesus pediu alguma vez conquistas materiais, né? Jesus o tempo todo estava falando do bom combate, da luta interna que cada um tem que ter com as suas sombras, né? E aqui o Acelino mostrando que ele já tinha apesar da comunicação com o mundo espiritual, ele era extremamente materialista, só que atraiu para esse público dele pessoas também extremamente materialistas. Então interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual. Quer dizer, aí as pessoas que estavam o tempo todo querendo cada vez mais prosperidade material, ó, grande número de famílias abastadas, começaram a ir lá frequentemente. É aquela pessoa que eu vou lá e eu vou pedir e ele vai conseguir com o plano espiritual cada vez mais abrir os meus caminhos para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, quer dizer, aqui ó, que é o que é mais importante no nosso estudo do espiritismo, na nossa vida espírita, as lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga e o serviço redentor do evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Então, à medida que ele cada vez mais foi se dedicando às soluções de problemas materiais, ainda mais apegado à questão da cobrança, da recompensa financeira por um trabalho espiritual, ele cada vez mais estava vinculado a espíritos que eram desse tipo de vibração. Então, aí no local onde ele trabalhava, as lições de espiritualidade superior, quer dizer, os espíritos não chegavam mais lá para dar grandes mensagens esclarecedoras, orientadoras. Não existia mais uma confraternização amiga, o serviço redentor do evangelho, o estudo do evangelho e as preleções dos emissários divinos, né, foram ficando à distância. Então, tudo aquilo que estava planejado para o trabalho naquela casa, para a mediunidade dele, começou a ficar cada vez mais espaçado, menos presente. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial. As ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, quer dizer, vamos fazer uma comparação assim um pouco mais clara do que a gente vê, né, hoje no nosso dia. Quem nunca viu propaganda nos postes, né? Quer amarrar uma pessoa, quer se livrar de não sei quem, tal pessoa faz isso. Aí você vai lá, paga, e os espíritos que não são superiores trabalham por você. Não é que não é espiritualidade, mas é outra vibração. São outros espíritos que estão vinculados àquele tipo de trabalho. Então, se você lê num poste, não sei o que, tarô, não sei o que, não também falando que todos que trabalham com tarô e com essas coisas são vinculados a esse tipo de coisa. Mas estou falando aonde é mais comum. Aqueles que cobram já têm algum desvio. E aqueles que querem só pedir algo que prejudica alguém,
ou que tenha recompensa material, ou que tenha qualquer tipo de afastamento, de provação, que a gente sabe que é o nosso enriquecimento espiritual, a gente já entende que é esse caminho que está sendo mostrado aqui. Os caprichos apaixonados, né, como fala, os casos de polícia e todo um cortejo das misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Então começaram ali, cada vez mais pessoas buscando esse tipo de informação, de auxílio, a fazer parte do dia a dia do Acelino. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Olha isso. Ele tinha o amparo da espiritualidade superior do nosso lar, e ele foi se ligando cada vez mais com espíritos baixos, e isso tudo foi mudado. Ele ainda tinha esses espíritos que ficavam ali à distância, de prontidão, para a hora que ele pudesse se ligar para o alto, dar socorro. Mas ele fechou essas portas. Então a paisagem espiritual que rodeava o Acelino encarnado se mudou completamente. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Quer dizer, olha ele mostrando o porquê que ele passou 11 anos no umbral, né? Ele começou cada vez mais a estar cercado de pessoas criminosas, né? E ele, o tempo todo preocupado em ganhar, ganhar, ganhar mais. Ele ficou famoso, ganhava bem, e isso vira a cabeça daqueles que estão fracos nesse sentido, né? E aí, ele cada vez mais ficou ligado a essas correntes mentais desses que ele estava constantemente. E aí, ele ficou preso, aprisionado nesse tipo de vibração. Então, é essa prisão mental. A gente acaba se ligando e aquilo fica o tempo todo. A gente não consegue desviar o pensamento. Ele ficou aprisionado nesse tipo de vibração. E o que acontece com uma pessoa quando desencarna, fixada num tipo de vibração negativa ou de baixo teor? Ela se mantém nesse nível vibratório. O umbral nada mais é do que isso. Um nível vibratório inferior ao nível vibratório compatível com os planos superiores. E é por isso que as pessoas precisam ficar lá o tempo que for necessário para conseguir se desprender desse tipo de vibração ou de pensamento até que esteja em condições de subir. E olha, e ele dando sequência aí, né? Aí, quando ele chegou nesse ponto, encarnado, trabalhando assim, né, com esse tipo de envolvimento espiritual, cheguei ao crime de zombar do evangelho de nosso Senhor Jesus. Quer dizer, ele começou a realmente se esquecer tanto disso e começou a debochar, né, a zombar do evangelho de Jesus. Ele estava tão confiante no intercâmbio espiritual dele com a espiritualidade que ele conhecia, que ele achava que isso já era a glória. E de Jesus, que Jesus, isso daí não é nada, aqui vem aqui que eu te resolvo o seu problema. Então ele começou a zombar, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com as entidades perniciosas. Quer dizer, tudo isso é consequência, então, desse estado de ligação com a vibração. Ele estava buscando aquele tipo de companhia, era aquela companhia que ele estava tendo. Então, é simples. Não tem como você estar elevado buscando aquela companhia e se comprazendo daquilo, né? Se comprazendo daquilo. Que se interessavam por eles nos planos invisíveis. Então, aquelas entidades baixas, extremamente baixas, começaram cada vez mais a se aproximar dele, né? Porque se interessavam pelo trabalho dele. Só que cada vez mais abaixava ainda mais o nível, o padrão vibratório da casa dele e do local e da própria vibração dele. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Então, o teor de uma conversa espiritual, o teor da comunicação dos espíritos, também diz qual o teor vibratório da casa ou do próprio médium. Na verdade, é exatamente um reflexo
do tipo de pensamento, do tipo de envolvimento que aquelas pessoas daquela casa estão vivendo. Então não é porque um centro espírita ele é espírita kardecista que ele não está sujeito a vibrações baixas. Agora, é claro que se a espiritualidade superior que planejou aquele local e se as intenções são boas e todo é uma composição de elementos que fazem com que aquilo tudo cada vez mais se eleve, ou que aquilo fique meio estacionado, ou que aquilo desça completamente, como no caso do Acelino. Ele desceu, ele foi para o fundo do poço. E é por isso que ele fala para o Otávio, né? A meu ver, o meu caso é muito pior. Porque eu realmente cheguei ao ponto de zombar de Jesus e do Evangelho de Jesus. Com todo o preparo, com todo o amparo que eu tinha aqui no nosso lar, no plano espiritual. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente também viu algumas vezes no livro Nosso Lar, o André Luiz até estava em momentos melhores de vibração, de compreensão, mas quando ele baixava o tipo de pensamento, o tipo de vibração com relação a recordações, ele às vezes descia o nível vibratório a ponto de ser alertado. Ó, cuidado, porque senão você sai daqui. Você baixou o padrão vibratório, você muda de faixa, você não está mais aqui com a gente. Você não consegue ficar. E aqui foi o que aconteceu. É claro que ele não baixou a esse ponto, mas só o fato de ele relembrar, de tocar no assunto, de ficar pensando no que ele estava falando, ele começou a entrar num clima diferente, né? Um fundo de horror nas pupilas, como se ele estivesse revivendo atrozes dilacerações. Então ele voltou um pouco naquele momento e reviveu tanto talvez o que ele estava ali nos últimos dias da sua encarnação, quanto os dias que ele viveu no umbral antes de conseguir se livrar desse tipo de vibração que ele se envolveu. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Quer dizer, a ilusão, ela acaba para todos nós. Então, dizem, né? Eu não lembro aonde que fala isso, é o André Luiz mesmo, em algum dos prefácios, que a morte, na verdade, é o que tira de nós todas as ilusões que a gente carrega na vida, né? Porque muitas vezes a gente se ilude tanto, achando isso, achando aquilo, e a morte, na verdade, tira esse véu. Tudo agora é clareza. Então não tem mais máscara, não tem mais nenhum tipo de forma de esconder o que somos ou o que não somos, né? Então é de frente para o espelho, a realidade espiritual nossa depois da morte, né? Então é por isso que ele está falando aqui. A morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. A fantasia que ele mesmo criou para ele e que ele tinha como esconder encarnado, mas do desencarne para frente isso não tem mais como esconder. Então é a verdade nua e crua diante de nós. E aí ele foi para o plano vibratório que ele estava condizente, né? Prosseguiu mais grave, né? Quando falou sobre esse desencarne dele. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Quer dizer, aquelas almas que estavam o tempo todo vinculadas a ele, tanto encarnados quanto desencarnados, depois de desencarnado, ele tinha tudo isso de volta atrás dele, né? Ele criou como se fosse um imã dessas almas, ele criou essa dependência dessas almas. Então, tanto os que já tinham desencarnado voltavam para ele, né, e queriam continuar sabendo, ó, eu quero resposta, eu quero solução para o meu problema. Quanto aqueles que ainda estavam encarnados, porque a gente sabe. Tá bom, Eva, pode ir, depois eu passo a gravação. Então, tanto os que continuavam encarnados, a gente sabe que essas pessoas, depois que uns partem para o lado de lá, continuam orando, pedindo para eles. Tem uma lição, inclusive, do livro do Humberto de Campos, que fala sobre isso. Às vezes a gente coloca uma pessoa num pedestal
depois de morto e chama tanto a pessoa que isso muitas vezes é muito mais perturbação do que, na verdade, auxílio. E é o que aconteceu aqui para o Acelino. Ele morreu, só que as almas e os encarnados continuavam a atormentar ele, pedindo, procurando, vibrando na direção dele para que ele pudesse resolver os seus problemas. Queriam notícias, olha lá, de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas, então todos os mesmos problemas que as pessoas procuravam ele ali encarnado continuavam ainda depois no plano espiritual. Gritei, chorei e implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Então, olha para a gente entender o quanto não basta a gente falar assim, então tá bom, eu posso errar o que for aqui, depois eu faço uma oração e vou ser socorrido. A teia que a gente cria, né, a dependência que a gente cria com outras pessoas, a influência que a gente gera, isso é uma prisão. Então, como ele falou, eu gritava, chorava, implorava, mas ele estava preso. Ele estava algemado a esses sinistros elos mentais desses seres que ele criou todo esse vínculo. Em virtude, explicando, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Quer dizer, ele não fez nada daquilo que estava planejado, do que no fundo, a consciência dele sabia o que ele devia fazer para crescer espiritualmente, mas ele acabou dando vazão a essa fraqueza dele. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Então, exatamente a descrição também do que é o umbral. Ele é uma fase onde a gente tem que se livrar dessas amarras que a gente cria para o nosso pensamento. São formas de pensamento. Se a gente não conseguir se livrar de um jeito de pensar aqui, agora, encarnado, por que a gente acha que o simples fato de desencarnar vai fazer a gente conseguir se livrar disso? Por isso que agora, a hora de começar. Porque ele, ainda depois disso tudo que ele criou, ele levou 11 anos, né? Espiando essas faltas, né? Entre o remorso e a amargura. Ele já tinha o remorso, ele estava amargurado, mas ainda não estava livre daquilo que ele tinha criado. Então não basta simplesmente querer sair do umbral. A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar liberto, a gente tem que estar leve, vibrando em vibração diferente. Enquanto a gente vibrar é coisa ruim, a gente vai permanecer em vibração ruim. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. Quer dizer, falando também com relação à questão da criminosidade, né? Como o Otávio, né? Falou assim, aos olhos do mundo eu não era um criminoso. E o Acelino também, né? Ele não matou ninguém, ele não comeu nenhum grande delito, ele estava só cobrando de um trabalho que ele achava que ele deveria receber. Só que ele estava se ligando a intenções, a vibrações muito baixas, né? Mas você não alimentou, como o Vicente fala, a intenção deliberada de espalhar o mal, né? Você acabou baixando e se nivelando com esse mal. A meu ver, então, falando o Vicente, você enganou-se também, como tantos de nós. Quer dizer, você não partiu para isso mal intencionado. Você se enganou na sua forma de interpretar, de concluir, de tomar a decisão, né? Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Então, repetindo a questão dos crimes aos olhos do mundo. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Quer dizer, ele não cometeu nenhuma dessas coisas que estão, por exemplo, nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele não fez nada disso. Mas
Então, apesar disso tudo, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Eu acho que essa parte aqui é muito importante, porque assim, não é só a escolha do que nós fazemos para nós. É a influência que a gente tem de opinião na vida dos outros que determina também, por exemplo, que o Acelino aqui está mostrando que a maior culpa dele é isso. Ele foi para ajudar e ele fez viciados da crença religiosa. Quer dizer, ele fez as pessoas acreditarem que buscar o auxílio mediúnico era para isso. Delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Quer dizer, ele não estimulou nenhuma dessas pessoas que procurou ele a usar a bênção do pensamento, da fé, no caminho certo. Ele, na verdade, ajudou essas pessoas a se desviarem do caminho. Então, ele tem responsabilidade sobre isso. Então, que nós também pensemos nisso, porque nós temos, todo mundo tem o livre-arbítrio. A pessoa que a gente às vezes fala alguma coisa errada, ela tem o livre-arbítrio e ela vai escolher sim ou não, eu vou escolher aquilo ou não. Mas a influência que a gente faz às pessoas a vibrarem mal, a escolherem caminhos errados, quer ver um grande exemplo? O que se faz hoje nas redes sociais? Você passa para frente um post que está metendo o pau em alguém, ou você está passando um post que está falando sobre amor, sobre perdão, sobre o que Jesus... Porque é exatamente sobre isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o cristianismo e passando condenação de morte, querendo que a pessoa seja punida. O que tem de cristianismo nisso? A gente querer as coisas certas é uma coisa. Agora, desejar o mal do outro, a punição para o outro, é uma responsabilidade que nos cabe. E se a gente passa uma notícia dessa para frente no nosso Facebook, Instagram, seja lá o que for, e isso for de responsabilidade, de desvio de outras pessoas, um dia a consciência vai cobrar. Não tem como. É como falou, a hora que a gente desencarna, acabaram-se as ilusões, acabaram-se as fantasias. E aí a gente vai botar na balança tudo o que nós fizemos. Eu ajudei ou eu afundei? Eu coloquei pessoas no caminho do bem ou eu tirei pessoas do caminho do bem? Então isso tudo é muito importante para que nós pensemos, porque a gente tem o hábito, mas todo mundo faz, e todo mundo faz, então tudo bem. A multidão também fazia coisas extremamente diferentes do que Jesus pedia para fazer. Agora, os discípulos, nós queremos ser o quê? Discípulo ou multidão? Né? Então, é o alerta que Marco, está... Oi. então, o que edifica a nossa espiritualidade, no caso, assim, no caso do Aristeto, né, que você está tá Do Acelino, falando, esse Acelino. isso, Acelino, perdão, é a nossa conduta. Nós temos responsabilidade, Estela, sobre tudo o que a gente faz. Mas fala, né? Fala, pensa, até o que pensa. Isso, Porque, tá, Estela, o que a gente pensa determina a ligação de vibração que a gente está pensando. Se a gente está o tempo todo pensando com rancor, com ódio, que tipo de espírito que a gente está atraindo? espíritos maus, Exatamente. Então, não. ações más, né? Exatamente. Então, são as influências que a gente, sem perceber, olha como essas histórias estão ensinando para gente. Tudo Sim, bem planejado, tudo bem traçado, bem preparado, mas começa com um pequeno deslize. E aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo. A hora que a gente vê, tomou um volume tão grande na nossa vida, no nosso hábito, porque, por exemplo, o hábito de falar mal de alguém, todo mundo acha normal. sim, Todo mundo acha que é legal. Falar, e não é. ainda mais numa festa, né? Vamos É, ter que falar mal. Que legal. Mas aquela pessoa merece, né? Porque olha o que ela fez. bem Então, isso feito, né? já virou um hábito.
Só que É isso verdade. está completamente destoando da proposta do que a gente está. Então, por isso que eu falo. E aí, voltando no que a gente leu também num capítulo atrás, né? Quantas pessoas buscam o Espiritismo e somente mancham as águas do Espiritismo porque falam que são espíritas e têm condutas completamente diferentes. Então, e isso não é uma, assim, não estou falando assim de condenação, mas é uma realidade que a gente tem que começar a mudar. É o que o livro falou no começo. Os planos são muitos, mas a concretização desses planos, infelizmente, ainda é muito distante do ideal por conta das fraquezas humanas. Então ele Sim. tá. Ó, eu tenho 5 minutos para terminar aqui, ó, que o negócio já avisou. Mas nós estamos no Avisou. finzinho. Eu acho que não vai precisar, ó, tá no finzíssimo. Não tenho desculpas. Então o Acelino falou, né? Eu não tenho desculpas. Eu fui bem preparado e desviei um monte de gente do caminho. Eu estimulei eles a fazer a coisa errada. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Então, olha isso, né? E nós também somos esclarecidos, ou estamos nos tornando. E nós também temos assistência divina. Então, a partir do momento que nós temos essas duas coisas, e ainda assim optamos por virar as costas para tudo isso, nós vamos arcar com as consequências, infelizmente. Mas nós já temos a bênção de ouvir uma história dessa antes de chegar do lado de lá. Então, que nós possamos ter consciência disso antes. E depois de longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? E aqui termina com uma pergunta, né, do Acelino, né? O 8º capítulo, ele nos mostrando e nos deixando mais um exemplo, né, a ser refletido durante a semana aí para que a gente vá cada vez mais aprendendo. Vocês têm mais alguma pergunta aí a fazer? A gente pode até continuar no próximo link se acabar o tempo, não tem problema. Mas o que vocês precisam falar algo? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa conduta aqui, lá e acolá. Em todo lugar. Não é? Exatamente. Foi exatamente o João de Deus, né? Exatamente, o João de Deus. Ele deve ter tido um planejamento muito bem traçado. Sim. E numa falha dele começou aqui, a gente não sabe, né? Porque até chegar a estourar o que estourou, ele começou pequenininho, com pequenos deslizes, né? Mas aí cada vez mais alimentando aquilo cresceu e ele se perdeu completamente. E o duro mesmo é o que eles fizeram depois, quando chega no umbral, quanto que vão estar cobrando por ele? As pessoas que ele se ligou e vão estar ali esperando por ele, né? Pois é, Que ele prejudicou e já desencarnaram, ficam ali, tudo rodeando. Até ele conseguir se livrar disso, é muito tempo mesmo. Cobram muitos milhares de anos. Exatamente. Certo? Foi ótimo. Muito bom, Muito né? bom. Eu gostei. Foi 10. E ótimo hoje, né? São histórias, Entendido. histórias lindas, né? Que a gente só tem a aprender. Linda, linda, linda mesmo. Então é isso, E, gente. gente, boa noite a todos. Boa noite. gente. Boa noite. Boa semana. Tempo da Tchau, tchau. Boa semana.